Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Meus amigos, vamos falar sobre o jogo de ontem. Mano, eu achei o jogo de ontem muito divertido, tá bom? Eu achei um jogo muito... Assim, embora foi um jogo de poucas oportunidades para ambas as equipes, mas eu achei um jogo que pegou fogo. Um jogo em que as equipes tiveram que adequar a sua proposta, tiveram que buscar. Foi um jogo disputado, foi um jogo que teve provocação, teve lances polêmicos. Então foi um jogo muito recheado de acontecimentos e eu particularmente achei um jogo muito bom e divertido de assistir. Vamos falar um pouquinho. Ontem eu não fiz o vídeo no pós-jogo porque, cara, tava muito cansado. Foi um dia bem corrido ontem pra mim. Então eu acabei não conseguindo trazer as minhas impressões. Mas assisti o jogo e hoje tô fazendo um vídeo aqui pra gente comentar um pouquinho. Bem, primeira coisa que eu observei no jogo foi o seguinte, um Flamengo muito conservador. O Flamengo entrou ali dentro daquela formação tática 4-3-3, o feijão com arroz, conservadorismo total e principalmente mostrando muito vigor físico e muita vontade. Na minha opinião, dentro dessa temporada, com os jogos que eu assisti, tá bom, pessoal? Não assisto todos os jogos. Então talvez você tenha uma gama de jogos melhores para poder traçar esse comparativo. Mas foi uma das melhores, se não a melhor partida taticamente, defensivamente falando do Flamengo. Por quê? O Sampaoli ontem, ele quis criar uma estratégia de ganhar na sua composição numérica. Então quando você via o Fluminense, que é um time que gosta de toque de bola, que é um time que faz muitas triangulações nos setores centrais, sabe trabalhar muito pela intermediária. Então o São Paulo foi lá, criou uma marcação homem a homem dentro das zonas de campo ali, e quando você olhava, as triangulações do Fluminense, elas não saíam tão bem, os passes do Fluminense ficaram totalmente neutralizados e consequentemente não chegaram no seu principal atacante, que é o Cano, justamente por causa dessa marcação homem a homem. Quando você via 3 jogadores do Fluminense tentando uma triangulação, né, tentando uma posse, um toque de bola maior, você já via 3 marcadores do Flamengo vindo marcar. E isso fazia com que a composição numérica do Flamengo fosse igual à do Fluminense. Então o Flamengo, ele pressionava o Fluminense, sua posse de bola, para tentar tirar essa posse de bola do Fluminense, porque se deixasse o Fluminense com a posse de bola, provavelmente iriam sair jogadas, lances mais arriscados. Então o Flamengo, ele tirou, ele neutralizou todos os tipos de jogadas e todo o setor de criatividade ali do Fluminense. Foi um jogo muito tático, foi um jogo muito pensado, foi um jogo defensivamente muito bom do Flamengo, que não abriu muitas projeções para o Fluminense. No primeiro tempo, inclusive, galera, que era o primeiro tempo onde a gente tinha uma igualdade numérica de jogadores dentro do campo, eu achei que o Flamengo jogou até melhor. O Fluminense, quando ainda estava com o time completo, eu achei que o Flamengo jogou melhor nessa primeira etapa. O Flamengo realmente neutralizou totalmente qualquer tipo de tentativa ofensiva que o Fluminense tentasse fazer naquele momento. E aí a gente tem as polêmicas de jogo, né? Segundo tempo vem, Felipe Melo, ele é expulso, e na minha opinião, cara, eu gosto do Felipe Melo, tá? Foi jogador do Palmeiras, eu acho que representou muito bem o Palmeiras. Fiquei puto também com ele em algumas vezes que ele foi expulso de maneira ali desnecessária do Palmeiras, por chegar às vezes em lance com um afinco maior, com uma força desnecessária. Mas ontem o Felipe Melo, ele trocou o cartão vermelho pelo gol, porque foi um dos lances de maior perigo que o Flamengo teve, e era uma das oportunidades onde o Gabigol, ele iria se projetar à frente, cara a cara com o goleiro ali, e provavelmente teria um lance ali de muito risco. Então ele chega numa entrada muito dura, um cartão, na minha opinião, aplicado corretamente, e aí o Felipe Melo sai de campo, erguendo assim com as mãos à taça, falando que os torcedores é seu vice. Aí depois teve o Gabigol ali, mostrando o pet da Libertadores pro Marcelo. Marcelo sobe o short e mostra na perna, né, a tatuagem dos títulos da Champions que ele tem na coxa. Enfim, mano, um jogo repleto de provocações e de personagens. Isso é legal, mano. Futebol raiz. Ó, respira com isso, porque é legal, mano, esse tipo de provocação, entendeu? Mas eu acho válidas, tá bom? Provocações ali de jogadores, o cara mexer com a torcida, eu acho legal essa interação, eu acho que isso apimenta o jogo e acaba sendo um espetáculo à parte, porque cria personagens e cria situações ali dentro de um jogo muito disputado. Então assim, no segundo tempo o Flamengo vem, consegue essa vantagem numérica devido à expulsão do Felipe Melo, só que falta, cara, aquele ponto final. Falta aquele jogador de setores terminais que costuma criar e achar oportunidades ali onde você olha e às vezes fala assim, ah não, ali não tem como sair gol daquela maneira. E aí ele vai lá e acha aquilo, que são jogadores como o Pedro. No segundo tempo, inclusive mais pro final do segundo tempo, o Sampaoli tenta até colocar o Cebolinha para trazer velocidade, para ganhar composição numérica ofensiva.
Mas mesmo assim, mano, parece que falta aquele jogador que tem o tapa refinado, falta aquele jogador de setor terminal, até porque o Gabigol, ele fazia uma movimentação com uma amplitude muito alta. Ele cobria também a volta, ele trabalhava como um grande marcador. Ontem o time do Flamengo trabalhou todos como marcadores. Eu lembrei muito, inclusive, do Palmeiras do Abel, que é aquele time que o Rony tá lá na frente, ele volta e marca. E com isso, o Gabigol, ele acabou perdendo um pouco de amplitude terminal, de sair à frente ali, cara a cara do gol, e ser o jogador matador. Então ele acabou perdendo um pouco isso. Se o Pedro tivesse ali, talvez seria melhor, porque o Pedro não precisaria voltar tanto. O Gabigol não, o Gabigol ele precisou voltar mais. Então, assim, a movimentação que o Gabigol fez ontem foi uma movimentação importante para a composição defensiva do time e também projeções em ataque. Só que acabou ficando um pouco longe do setor terminal do campo, né, da área de ataque, e acabou fazendo com que não conseguisse converter em gols. Flamengo, falando aqui na real, mano, merecia a vitória ontem. Então, cara, assim, na minha opinião, o Flamengo com o Gerson, ele funciona muito bem, tá? Ele funciona muito bem. Eu acho que realmente ontem só faltou um jogador de conversão. E com certeza, cara, a gente vai ter realmente um baita de um segundo jogo, o jogo de volta, que aí já é vantagem do Flamengo, né? O Flamengo tem esse mando de campo, vai ser um baita de um jogo, com certeza, o jogo de volta. Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito disso, mano. E hoje tem Copa do Brasil, Palmeiras e Fortaleza, Atlético Mineiro e Corinthians. Então tem muito jogo bacana pra gente estar acompanhando. Forte abraço a todos, valeu, falou, até mais.